Se você parar para pensar, você vende para pessoas, seja produto ou serviço. Sim. Seus colaboradores são pessoas. Uhum. Os seus fornecedores são pessoas. Quem fala bem ou mal de você na internet, do seu produto ou do seu serviço, são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Empreendedores e empresários obstinados por resultados. Tá começando mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez aqui, meu irmão, um cara que eu admiro demais, Thiago Brunet, obrigado pela presença. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Brunet, é o seguinte, eu vou já começar fazendo uma pergunta aqui para a gente levar muito conteúdo para o pessoal. Você tem um livro que se chama Especialista em Pessoas. E eu sempre falo para o empresário, você tem que ser especialista em pessoas. Porque, na verdade, você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Quais são os principais fatores para eu ser um especialista em pessoas, para eu lidar bem com gente? Primeiro, vamos lá. Se você parar para pensar, você vende para pessoas, seja produto ou serviço. Sim. Seus colaboradores são pessoas. Uhum. Os seus fornecedores são pessoas. Quem fala bem ou mal de você na internet, do seu produto ou do seu serviço, são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque as pessoas são responsáveis pelo nome sucesso ou fracasso daquilo que você chama de negócio. Isso vale para a vida também. Uma vez eu estava passando férias, eu morei em Orlando um tempo, mas antes de morar lá eu estava passando férias com as crianças na Disney e meu telefone tocou, eu atendi, era um senhorzinho que me mentoreava na época, 70 e poucos anos. Ele me ligou e falou, como é que você está, Thiago? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você está na Disney, né? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, não, porque eu vi a foto aqui no Facebook que você postou. Eu falei, obrigado. Por que você atendeu essa ligação? Eu falei, porque você ligou. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tiver a minha idade e olhar para trás, ele é um cara que fez doutorado em Princeton. Uau. Um cara que tem, assim, condições financeiras para ter 3 gerações pelo menos. Ele falou, quando você chegar na minha idade, todo o dinheiro que você ganhou, todo o diploma que você tem na parede, nada disso vai fazer sentido quando você olhar para trás. O que você vai lembrar é, aquelas férias de 2001 com as crianças, aquele Natal de 93 e tal. O que você constrói são memórias, e para memórias você precisa de pessoas. Então desliga esse telefone, esquece um pouco dos negócios e cria lembrança nos teus filhos e em você. Aquilo foi uma pancada muito forte para mim, porque eu vi que você entender sobre pessoas tem a ver até com a sua felicidade, não só com o seu negócio, mas com a sua felicidade. Então, quando eu comecei a perceber o valor disso, eu comecei a estudar muito, até porque minhas maiores decepções, minhas maiores frustrações, minhas maiores tristezas vieram por pessoas. Então, eu não queria mais repetir aquele ciclo de derrota, de tristeza. Falei, como é que eu posso fazer para que as pessoas não tenham mais esse governo emocional sobre mim a ponto de mudar meu futuro porque elas me ofenderam ou eu me senti ofendido? Quando eu comecei a estudar sobre pessoas, eu comecei a perceber que quanto mais especialista nós somos nelas, mais nós sabemos lidar com a gente mesmo, com nossos problemas, com o nosso sucesso, com o nosso negócio, com a nossa vida, com o nosso casamento e por aí vai, com os nossos relacionamentos. Então, depois de um tempo estudando, eu resolvi escrever o livro Especialista em Pessoas, entrevistei muita gente estratégica na sociedade para chegar a algumas conclusões que a gente colocou ali. É um livro que é best-seller, né? Em plena pandemia, a gente, sem nenhuma loja aberta, quando eu lancei o livro já estava na pandemia, a gente virou livro de ouro, ou seja, 100 e poucas mil cópias vendidas em alguns meses, sem livraria aberta. Uau. E sem nenhum tipo de investimento também, não teve nenhum tipo de vamos fazer um lançamento e investir, nada disso. Totalmente orgânico, porque o livro viralizou, porque as pessoas começaram a entender a necessidade de entender sobre elas mesmas e sobre pessoas. Então eu acredito que se você quer montar um negócio saudável, e hoje eu sou empreendedor desde sempre, mas eu sou empresário há pouco tempo, principalmente depois da minha quebra. Eu quebrei em 2014, eu era empresário no ramo de turismo, quebrei, falei, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou empresariar. Só que o empreendedor ele não consegue ficar quieto, é impressionante. Principalmente quando o seu empreendimento muda a vida das pessoas, resolve o problema de alguém. Então eu comecei a me levantar novamente como empreendedor, dessa vez, graças a Deus, com muito mais força, só que não errando nas coisas que eu errei,
principalmente em lidar com gente. Legal. E a gente tem que usar o nosso passado, né? Para ter os aprendizados. Que às vezes as pessoas elas ficam demais no passado, né, Bruno? Eu sei que você é um grande especialista em pessoas. E aí o passado ele tem que ser uma biblioteca, não um museu, né? Então é você ir lá e abrir aquela experiência e falar, opa, nisso aqui eu errei, não vou errar de novo. Se eu quebrei porque eu não tive atenção ao meu fluxo de caixa, deixa eu fazer um curso de gestão financeira. Se eu quebrei porque eu era muito afetado pelo relacionamento com as pessoas, deixa eu aumentar meu nível de autoconhecimento e minha capacidade, né, de relacionamento interpessoal. Ô Brunet, como que as pessoas podem assim meio que passar a vida limpo e, sabe, usar o passado como fortalecedor e não como limitador? Porque muita gente usa o passado como uma âncora, ao invés de usar como uma embarcação para poder seguir, né, a sua navegação. Olha, falar de passado é muito complicado. Basicamente, a minha mensagem é sobre princípios. Né? A mensagem da minha vida é cumpra princípios. Que você vai viver promessas, inclusive as promessas divinas, que é o que eu carrego dentro de mim. Só que é uma covardia quando você fala assim, por exemplo, um dos princípios que eu chamo de princípios milenares, que são os princípios que estão na sabedoria milenar, que é a Bíblia, é honra pai e mãe. Mas se você fala assim, olha, cara, honra teu pai e tua mãe, aí vai vir uma pessoa, como eu já escutei, a pessoa fala assim, só que a minha mãe me abandonou para casar com outro cara, eu fui criado por uma vizinha. E eu tive que passar Natal sentado em sofá com eles na mesa, porque eu não podia comer na mesa. Então como é que eu vou honrar um negócio desse? Então quando você consegue ensinar princípios, mas também ensinando a pessoa como cumprir, porque o passado é o maior inimigo do futuro. Porque você fala, se eu cumprir o princípio do investimento, eu vou prosperar financeiramente. Mas peraí, você solta o princípio, mas não ensina o como, você tem que lembrar que nesse como tem o passado da pessoa. Ela viu o pai perder tudo, ela investiu no negócio e perdeu. O passado está sempre atormentando as pessoas. Então, eu procuro ensinar o princípio, como cumprir o princípio e como você reeditar. Eu não acredito em apagar o passado. Como assim apagar o passado? Você vai apagar a sua experiência, então? Vai apagar o que te trouxe até aqui? O que você tem que fazer é reeditar aquilo que traz dor para você, agora ser um fortalecimento. É o exemplo da ferida e da cicatriz. O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Uma das maiores honras dos guerreiros da antiguidade era mostrar o tamanho das cicatrizes que tinham. Porque cicatriz é sinal de que você venceu. Cicatriz é uma recomendação de honra. Ferida está aberta, ela apodrece com o tempo. Então, o passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. E às vezes o empresário ele fica com as seguintes feridas, o Brunet, porque ele não cicatriza, né? Por exemplo, ele contrata um funcionário que não dá certo, que rouba ele no financeiro, ou um gerente comercial que pega a base de clientes, que nem já aconteceu comigo, de um gerente comercial meu, na época do IBC, levar toda a nossa base de clientes para um concorrente. E aí você se traumatiza com aquilo e você generaliza e enviesa toda a sua experiência a partir daquilo. Ou seja, aquilo que te fez mal continua te fazendo mais mal ainda. E aí, a minha estratégia para não deixar que essas grandes dores se transformem em feridas, mas sim se tornem cicatrizes, é adicionar significado, sabe? E basicamente é perguntar, né, o que eu aprendo com isso? E aí você se torna mais experiente, mas você não se limita. Então, quando aconteceu isso da minha gerente roubar toda a nossa base de dados, sabe o que eu fiz? Eu falei o seguinte, pega no CRM aí, pessoal, e agora os vendedores não vão poder mais exportar dados, só vai poder ver de um em um cliente. Então, assim, eu derrubei a produtividade da equipe por causa daquele trauma. Então, enquanto ainda era ferida, além do prejuízo que eu tinha, estava continuando a dar mais prejuízo ainda. Você trava tudo, sem dúvida. Você trava tudo. E aí, quando eu falei, não, peraí, vamos aprender com isso? Vamos cicatrizar? Aí a gente criou um alerta de exportação, a gente criou um conjunto de regras que não permitissem que aquilo aconteceria de novo, mas que também não travassem com que a operação fosse produtiva, né? Eu acho que o que mais impede hoje um empreendedor de virar empresário, porque o empreendedor é a alma, né? O cara tá ali, é a alma. O empresário é quando o cara oficializa e começa.
justamente o passado. As experiências negativas, o medo. O medo é um sentimento que ele vem de experiências negativas no passado. Porque existe um medo comum, por exemplo, você chega no alto de uma montanha, olha para baixo, medo. Esse é o medo de alerta, esse é o medo comum. Esse você sempre tem que ter contigo. Porque ele te avisa, tem alguma coisa de errado. Você vai num ambiente, está tudo escuro, você escuta um barulho, você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Medo normal, esse você tem que manter. Mas o medo que eu estou falando aqui é o medo emocional, que é o que te trava, é o que te paralisa. Ele é fruto de experiências negativas do passado. Então, por exemplo, o cara que vem de vários relacionamentos quebrados, com pessoas em geral, geralmente no casamento ele vai fazer alguma coisa para quebrar, por causa das más experiências do passado. Então, se o empresário, para passar de empreendedor para empresário, né, ou seja, oficializar o empreendimento que ele faz, ele não reeditar algumas coisas do passado, o passado vai ser um fantasma que vai impedir ele de avançar, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento que você tem que decidir rápido e certo. Porque o empresário que se dá bem é o que decide rápido e certo. Total. Senso de urgência, velocidade. O cara que sabe decidir rápido e certo, ele sai na frente. As maiores decisões que financeiramente me alavancaram, que alavancaram o meu negócio, foram decisões que eu tomei de um dia para o outro. Hoje não existia. À noite surgiu, de manhã eu decidi, bum, explodiu. Então, decisões rápidas e certas. É claro, eu venho acumulando um grupo de conselheiros, de mentores, eu não tomo decisão. Eu sou um cara espiritualizado, então eu acredito no poder da oração, que muita gente acha que oração é religião, mas oração é consultar quem já te viu no futuro. Então, por que eu oro? Porque quando eu leio a Bíblia, está escrito lá que vários homens e mulheres oravam, Senhor, eu vou fazer tal coisa amanhã e vai acontecer, vai dar certo? Davi, o rei de Israel, Senhor, eu vou lutar contra os amalequitas e vou vencer? E Deus falou, pode ir que você vai vencer. E várias vezes ele falou, não vai. Porque tem uma armadilha no caminho, ele não ia. Quais são as formas nas quais Deus nos responde quando a gente ora? A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Ele responde de qualquer jeito que você entenda. Na verdade, você não tem que estar preocupado como Deus fala, você tem que estar preocupado como você entende. Porque Deus vai falar do jeito que você vai entender. Ele é tão perfeito que ele vai encontrar o caminho que você entende. Então você precisa se responsabilizar em criar essa sensibilidade espiritual de entender os sinais que ele dá. E esses sinais divinos não tem nada a ver com religião, repito. Você vai à igreja, não vai na paróquia, não vai não tem nada a ver. Isso é uma coisa entre você e Deus. Você e essa força transcendental, né, sobrenatural, que dá vários comandos na nossa vida. Agora, uma coisa que a gente tem que reparar é que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Hoje, se meu filho falar, pai, pode estar 20 pessoas aqui, eu vou falar, meu filho está me chamando. Porque eu escuto a voz dele todo dia. Então, se você só ora ou só busca a espiritualidade quando está mal, você nunca reconhece a voz. Ele fala e você não entende os sinais. Por quê? Porque você só escuta quando está mal, nunca quando... Você todo dia tem que buscar essa orientação e ele vai encontrar uma forma de te dar uma direção. E é o que as pessoas geralmente fazem, né? Buscar a presença de Deus, ou a voz de Deus, ou o apoio de Deus nos momentos dificultosos, né? Inevitavelmente, inclusive para a gente que é mais espiritualizado, no momento mais difícil a gente realmente intensifica mais. Ou seja, não tem como eu julgar, viu, só busca quando... Não, é assim mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que nos dias bons você também não esquecer. Isso, Lógico que nos dias maus você vai ficar muito mais intenso, porque você está precisando muito. Né? E eu já passei por situações, não sei se você já passou, mas muita gente já deve ter passado, que dinheiro não resolvia, advogado não resolvia, médico não resolvia, network, você pode ter o telefone do presidente, do governador, do prefeito, não resolve. Então, assim, tem coisa que só Deus resolve. E por isso que a gente tem que estar escutando todo dia quem realmente vai resolver nossos problemas. Mas nunca deixar de fazer a nossa parte, porque Deus nunca vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Por exemplo, Ele perdoa você, mas não perdoa por você. Você tem que perdoar. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você tem que aprender a pensar, você tem que ser inteligente. Então tem várias coisas que ele faz e outras coisas que ele não faz. Não porque ele não é poderoso, mas porque cabe a você fazer. Negócios é uma. Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade. Você consegue regular a tua saúde? Não, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, você está com Deus. Se você acordou hoje bem, você só agradece, Deus, obrigado pela saúde. Mas experimenta não sair para trabalhar para ver se vai vir dinheiro. Experimenta não empreender, não treinar a equipe, não fazer as coisas. Então, o que eu confio 100% em Deus é as coisas que só Ele pode me dar. Sabedoria, saúde, vida. Não sei se eu vou acordar amanhã, se eu acordar, agradeço a Deus. E por aí vai. Amor, né?
Agora, as outras coisas, ele dá saúde para a gente conquistar. Eu percebo em todas as pessoas, né, de sucesso, pessoas do bem, pessoas de caráter, pessoas que estão impactando, como você, Brunet, e diversos grandes amigos nossos, todas essas pessoas, elas se sentem abençoadas, elas se sentem com algo maior dentro delas e cumprindo uma missão, uma responsabilidade. E aí se fala muito de propósito. E como que você vai ter propósito sem você ter esse link com algo que é transcendente, né? Sem você ter esse link com algo maior, né? Então, para mim, além a espiritualidade, ela tem muitos efeitos práticos, né? E ela te dá grandeza, ela te dá força, enfim. E ainda mais nesses momentos tão dificultosos, né? Onde a gente realmente tem que buscar na família, né? No nosso propósito, em Deus, em coisas que de fato nos edificam, porque não é o dinheiro que nos edifica. O que nos edifica é a nossa identidade, né? É claro que... Saber que a gente está somando na vida das pessoas, Exatamente. Isso acrescenta muito. Isso é muito gratificante. É muito. Quando eu termino uma turma do acelerador empresarial e eu vejo a transformação das pessoas e eu começo a projetar aquelas empresas contratando, pagando mais impostos, porque o empresário às vezes dói pagar imposto, mas ele tem que saber que pagar imposto é algo nobre, é algo digno, porque é um imposto que financia a educação, a saúde, a segurança. Então nós empresários, a gente tem essa honra de poder ser protagonista na sociedade e contribuir para que as coisas aconteçam. É claro que é doloroso, é claro que existe uma péssima gestão, mas imagina se nem tivesse o dinheiro, né? O caos que seria. Então, é legal a gente ter esse olhar positivo também para nos dar combustível, porque eu vejo muito empresário reclamando demais o tempo todo, né? Nossa, eu pago imposto demais e tal, mas se paga imposto também é porque está vendendo. É lógico. Se não tivesse vendendo, não pagaria, né? Que vem um outro ponto que para mim é um desafio universal, vamos dizer assim, dos seres humanos, que é a reclamação. Opa. Brunet, por que a gente reclama tanto? E por favor, me ensina aí como que a gente faz para minimizar, neutralizar ou diminuir um pouquinho essa reclamação, que mesmo para nós empresários que somos líderes, ela aparece. Às vezes eu me pego escorregando de novo nessa casca de banana, reclamando de um concorrente ou de um colaborador, ou às vezes até de alguém da minha família, né? E aí eu conscientemente tenho que trazer o sentimento de gratidão. Eu procuro fazer isso, inverter a reclamação pela gratidão, porque as dificuldades também vão ser oportunidades de aprendizado, né? Se você pegar as histórias bíblicas, né, na teologia, você pega, por exemplo, o povo de Israel era escravo no Egito, aí Deus dá uma oportunidade para eles saírem liderados por Moisés e vão pelo deserto rumo à terra prometida. Pela primeira vez eles vão ter a própria terra. A nação de Israel ia ser fundada, os caras foram reclamando o tempo todo. Eles saíram de escravos para libertos, de pobres para ricos, porque a Bíblia diz que eles levaram o ouro e a prata do Egito, e saíram reclamando, cara. E a Bíblia registra comentários do tipo: que saudade das cebolas que eu comia no Egito. O cara era escravo, comia cebola, estava falando, que saudade. Ou seja, o ser humano, aí por causa disso não entraram na promessa. Porque quem não cumpre princípio não vive promessa. Ponto. Então eles não entraram na promessa. Eles estavam caminhando por uma promessa que foi feita para eles, que ia se cumprir, mas o que roubou a promessa deles foi um erro só: reclamação. Reclamava o tempo todo. Reclamava o tempo todo. A Bíblia diz que os sapatos não se desgastavam, a roupa não se desgastava, comida não faltava no caminho, tudo acontecia, tinha sombra no dia de sol, tudo, Deus cuidou de tudo e os caras reclamando. Então você vê, Deus te dá vida, te dá saúde, te dá um emprego, você está reclamando. Tem gente que está com a vida tão boa que fica inventando problema, né? É verdade. Porque o ser humano é complexo, quando ele não tem problema ele cria um. Né? Vai implicar com alguém, vai falar mal de alguém. Você acha que a vida é complicada ou é a gente que complica? Eu acho que a vida é difícil, a vida é pesada. Eu acho que a vida é pesada porque um amigo meu, semanas atrás, no auge da sua felicidade, a esposa foi no shopping, deu um ataque no coração e morreu. E aí eu fico, caramba, meu Deus, não acredito, como isso e tal. Você não prevê certas coisas, morte, doença, certas injustiças que acontecem na vida, sabe? Todo dia é um problema para resolver. Mas eu acho que a gente pega uma vida que é pesada e a gente não sabe aliviar. Ao contrário, a gente joga mais peso. Então, a minha impressão sobre a vida é:
A vida tem muitas aflições. A sabedoria milenar fala sobre isso. No mundo tereis aflições. A gente tem muito problema para resolver, mas dá para fazer a vida mais leve. Por exemplo, de acordo com minha networking, de acordo com meus relacionamentos, minha vida pode ficar mais leve. De acordo com a minha vida financeira, minha vida pode ficar mais leve. De acordo com a minha saúde emocional, essa vida complicada pode ser descomplicada. Ou seja, eu vou ter que trabalhar para descomplicar a vida e torná-la mais leve. É possível, mas ela por si só, se você deixar a vida levar, como dizia Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, você vai pro buraco. A vida vai te levar pro buraco. Vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez pior, exatamente. E você trouxe uma coisa aí que para mim é uma das mais poderosas para trazer essa leveza, né? Essa facilidade em detrimento da dificuldade, que é você ter mentores, você se rodear de pessoas que são melhores do que você em certos aspectos, né? Eu tive a honra de estar com você recentemente no estudo bíblico, né? Onde a gente estava com alguns amigos e eu falei, Brunet, um ponto hoje da minha vida que eu quero evoluir é a minha espiritualidade, né? Quando eu olho para os pilares que compõem uma vida abundante, integral, gostosa, leve, bela, eu vejo que esse é um pilar que eu preciso melhorar, eu quero melhorar, né? E por exemplo, você é um cara que está muito mais avançado que eu nesse aspecto, então eu tenho que me aproximar de você e ouvir você, e aprender com você, e refletir com você, né? E as pessoas, principalmente o empresário, muitas vezes ele não tem a humildade para aprender, Brunet. Uma coisa que me deixa puto, me desculpe a palavra, né? É que você pega as profissões comuns, tradicionais, comuns não, errei no termo, as profissões tradicionais, porque toda profissão tem a sua beleza, claro, né? Não tem ninguém melhor ou maior, enfim, cada ser humano é único. Mas você pega lá um advogado, ou um professor, ou um biólogo, ou um químico, ou um médico, ou um psicólogo. Essas profissões, o cara fica 5 anos na faculdade para saber o básico daquele ofício. Ele não sai da faculdade nem de perto pronto. E aí, muito empresário, você pergunta para ele, quanto que você investiu em você, na sua capacitação, na sua educação, nos últimos 5 anos? E aí, o volume médio de horas de estudo por ano do empresário comparado a quase qualquer outra profissão é baixíssimo, é ridículo. E ser empresário, você é um pouco vendedor, um pouco contábil, né? um pouco especialista em pessoas. Então, você deveria ser a profissão que mais investe em você. É isso aí. Né? Então, assim, tenha mentores, né? E para mim é uma honra poder aprender com você, Obrigado, Brunet. Vai ser uma honra te receber lá na nossa Eu também, exatamente. Eu também estou aprendendo muito com você, toda essa parte de processos, pessoas e resultados, né? Vamos lá. Estou feliz. Agora, uma coisa impressionante, eu sempre falo isso, tudo que a gente procura está na Bíblia. Ou seja, que as pessoas confundem Bíblia com religião, e Bíblia não é religião, as religiões que se apoderaram da Bíblia, né? Mas a Bíblia não é religião, ela é o manual de vida do ser humano. Manual de instrução. Você compra uma geladeira, vem um manual de instrução, a Bíblia é isso para o ser humano. Então ali tem tudo. Você estava falando do tempo de preparação, você vai ver que toda a base bíblica, inclusive na vida de Jesus, é muitos anos de preparação para poucos anos de exposição. Então Jesus, ele começa a sua exposição pública como mestre, como o homem que ia dividir a história, aos 30 anos de idade. Então ele fica 30 anos sendo preparado para 3 anos de exposição. Mas o tempo todo é assim, ele chama Davi aos 17 anos, que seria o rei de Israel. Ele chama, o profeta vai lá, joga óleo na cabeça dele, que era o sinal de que ele era o escolhido. Só aos 30 ele assume. 13 anos de treinamento. Treinamento como? Enfrentando o urso, o leão, o gigante, que foi o gigante Golias, uma história famosa. 13 anos fugindo da perseguição do rei que tinha inveja dele, o rei da época, que era Saul. Ou seja, os problemas da vida você pode encarar como sofrimento ou como treinamento divino para você passar para a próxima fase. Então, se você não aceitar as situações difíceis da vida como treinamento, ou mais fácil ainda, que é aqui que resolve quase tudo, investir logo no seu conhecimento para você não ter que passar pelo sofrimento. Perfeito. Aí, irmão... O sucesso que as pessoas veem acontece na preparação que elas não veem. Exatamente. Então Exatamente. Tem que se preparar. Eu hoje participo de alguns grupos de mastermind, sempre invisto em mim, porque e eu defendo muito também, Brunet, que a empresa ela é reflexo do dono. A empresa é reflexo dos sócios. Aí tem muito empresário que quer mexer no espelho, tem que mexer no que reflete no espelho. Vamos lá, se eu olho para um espelho e tem alguma coisa naquele espelho que me incomoda quando eu olho naquele espelho, o problema não está no espelho. O problema está no que reflete no espelho.
Então tem que parar de ficar apontando o dedo para o funcionário, para a concorrência, para o governo, para a pandemia, né? E apontar um pouco o dedo para você, né? Como é que está com a sua conexão com algo maior, sua produtividade, né? O quanto você usa de maneira inteligente o seu tempo no seu negócio. A gente tem que bater no peito e falar, é culpa minha, independente se os seus resultados estão ótimos ou se eles estão, né, muito ruins. E, Brunet, nesse novo momento, vamos dizer assim, né, do Brunet mais empresário, o que você está aprendendo e quais dificuldades você está tendo? O que é uma dor para você e o que já é um aprendizado? O que você já percebeu que você está mandando muito bem? Uma coisa, por exemplo, é que você está arrasando na internet, né? Você tem milhões de seguidores e as suas lives dão 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então isso é sensacional. A minha maior dor hoje como empreendedor é ser fiel ao propósito central. Por quê? Porque quanto mais sucesso você começa a ter, mais propostas chegam. E se você começa a trocar a proposta trocar o seu propósito pelas propostas, o jogo de curto prazo pode funcionar, o de longo prazo você cancela. Então, por exemplo, o meu propósito de vida, eu fui chamado para treinar pessoas para que assim eu diminua drasticamente a pobreza e a ignorância por onde eu passar. Pobreza e a ignorância. Pobreza essa multifocal, pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza financeira e a ignorância também multifocal. Então, para que eu seja fiel a isso, eu preciso negar algumas coisas do tipo: Brunet, vamos abrir um negócio? Cara, eu tô com uma loja de sapato. Rapaz, você só entra com a imagem, eu entro com tudo. Você vai ganhar muito dinheiro. Só que tem o seguinte, a loja de sapato não tem nada a ver com o meu propósito central. E aí eu tenho que aprender a dizer não. Só que dar um não educado, um não que não fira a pessoa, porque às vezes pode vir no futuro um outro tipo de negócio com a mesma pessoa. Então, a minha dor atual, assim, talvez seja a maior, pelo menos é o que está vindo na minha mente agora, é ser totalmente fiel ao propósito central para que as propostas não falem mais alto que o propósito. Agora, uma coisa que para mim... Daí a importância do empresário clarificar o propósito. Né? Isso não é conversa fiada, isso não é puff colorido. E tá aí a importância da mentoria, porque dificilmente você vai clarear seu propósito sozinho. Total. Dificilmente. Um dos principais exercícios que a gente faz lá na imersão, você vai estar lá comigo, é gerar uma clareza absurda nesse propósito do negócio, que sim, está alinhado ao propósito da pessoa, mas do negócio tem um certo desdobramento, uma certa nuance. E ele é o grande guia, é a grande bússola. Né? O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, um dos maiores empresários, né? Eu sou fã do Jorge Paulo Lemann, eu tive a oportunidade de conhecer ele, assistir uma palestra dele na Harvard University, e quando eu vi o Jorge Paulo Lemann, eu parecia criança que teve a Xuxa como fã, quando criança vê a Xuxa. E aí o Lemann falou, cara, quando você conecta o propósito da empresa com o colaborador, o desempenho explode. Porque as pessoas param de ir trabalhar somente pelo salário no final do mês. Elas começam a ir trabalhar sabendo que elas estão juntas a serviço de uma causa para deixar o mundo melhor. Isso se aplica para qualquer empresa. E às vezes o empresário ele tem uma fábrica de poste, ou ele planta uva, ou ele tem uma fábrica, uma rede de sapatos, ou ele tem uma lanchonete, ele fala, mas eu não transformo pessoas. Transforma. Porque a sua empresa, mesmo que ela seja um exército de um só, ela ajuda com que algumas outras pessoas ou muitas outras pessoas realizem os seus sonhos. No mínimo, toda empresa é uma empresa de construção de sonhos. Então, eu me lembro uma vez que uma vendedora nossa lá no IBC entrou na minha sala, Brunet, e ela sentou, ela estava muito emocionada. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, eu vim aqui te agradecer. Eu falei, mas o que aconteceu? A minha filha passou na faculdade de medicina e eu vou conseguir pagar com o que eu estou ganhando aqui. E é um motivo de honra muito grande para a nossa família. Então, só de imaginar, né, lá no futuro a minha filha médica, isso é maravilhoso para mim. E foi a empresa que me deu essa oportunidade de eu estimular ela nesse sonho. Sabe? Então, isso tem que nos mover, de fato. Isso é real. Quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, o dinheiro tem que ser o meio, não o fim. Né? Então, assim, quando você, de fato, se conecta com a causa central da sua empresa, que é isso que você se preocupa em ser fiel, você acaba tendo foco.
né? E quem tem foco é poder, porque tudo que a gente coloca, a nossa energia expande, né? Tudo. O que é propósito para você, Brunet? Propósito é o porquê você faz as coisas. Então, por que eu escrevo livro? Para treinar pessoas e diminuir a pobreza e a ignorância. Por que eu faço palestra? Para treinar pessoas e diminuir a pobreza e a ignorância. Por que eu prego no YouTube? Porque eu treino pessoas em espiritualidade e tiro elas da pobreza espiritual e da ignorância espiritual. Por que você está aqui no Pode Acelerar do Marcos Marques? Para poder treinar pessoas e diminuir a pobreza e a ignorância. Então, o propósito é o porquê você faz o que faz. E muita gente me pergunta assim, cara, como é que eu descubro o meu propósito? Cara, eu falo sobre isso em várias coisas, na minha plataforma, nos meus livros, mas 4 perguntas você tem que fazer para você. Posso Claro, ensinar? com certeza. 4 perguntinhas você tem que fazer. Qual é o meu dom, a minha habilidade natural, ou seja, nem estudei, mas sei fazer? Natural, não é adquirida, é natural, que eu faria de graça, de tanto prazer que eu tenho em fazer. Qual é a resposta dessa pergunta? Segunda, o que Deus pediu para você fazer? Isso é para quem está conectado e acredita, né? Lógico. Terceiro, o que as pessoas esperam de mim? Porque, por exemplo, pouca gente sabe, mas o meu principal hobby é cozinhar. Eu amo estudar gastronomia, cozinho sempre que eu posso para minha esposa, lá em casa, eu amo isso. Estudar, ler e ficar comprando ingrediente, eu adoro. Só que ninguém aqui espera o Thiago chefe. Ô, Brunet, se você aprender a fazer um frango caipira com piqui, você vai começar a bater ponto aqui em casa, aí hein? Não, aí eu não São sei Goiânia, ou enrolar uma pamonha. Aí tá muito goiano. É muito goiano. O negócio é mais Itália, França. Entendi. Mas o que acontece? Se eu aparecer, gente, sexta-feira eu vou fazer uma live como fazer um macarrão carbonara. Pô, ninguém vai querer, sabe? Porque as pessoas não esperam isso do Thiago. Porque as pessoas esperam escutar de você as batalhas que você venceu. Grave isso. Ninguém quer saber o que você leu, o que você aprendeu dos outros, o que você aprendeu no curso, ou o que você fez na faculdade. As pessoas querem saber o que você venceu. Elas se conectam com a sua superação e não com as suas vitórias. Então, quando você tem autoridade no assunto, o que é autoridade? O número de batalhas vencidas, as pessoas começam a te escutar e você não pode sair daquilo que as pessoas esperam de você. E a quarta e última pergunta é o que o mundo precisa. O mundo está precisando de quê? Se as 4 respostas convergirem, você descobriu o seu propósito. Ou seja, poxa, o que eu sei fazer naturalmente e faria de graça? No meu caso, eu, Thiago, falar em público, dar palestra, pregar, é o que eu gosto de fazer. Faria de graça. E sei fazer naturalmente. Nunca fiz um curso de oratório, nunca me preparei, simplesmente comecei a fazer. O que Deus me pediu para eu fazer? Isso para quem acredita. Deus me deu vários sinais, como a gente falou no início sobre a sensibilidade, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Terceiro, o que as pessoas esperam de mim? Todo mundo que me encontra me dá a direção. Thiago, cara, quando você fala de vida emocional, cara, quando você fala de espiritualidade, me conecta meu coração. Pronto, as pessoas já me dão um feedback do que querem escutar de mim. E quarto, o que o mundo precisa? Será que o mundo está precisando de saúde emocional? Será que o mundo está precisando de conexão espiritual? Tá. Então eu descobri meu propósito. Eu vou usar meu dom de falar em público e de escrever para falar sobre vida emocional e espiritual. É o que eu faço. Sensacional. Então, eu quero trazer a nossa conversa agora para um outro tema, Thiago, que é a questão de vendas. O que é venda para você e o que você acredita que ajuda muito a gerar conversão em vendas? Vendas, para mim, é liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Foi através das vendas que eu descobri a prosperidade financeira. Então, os últimos anos eu morei em Orlando, por exemplo, fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, só que eu estava nos Estados Unidos. Acordava, fazia o café da manhã das minhas crianças, levava no colégio e passava o dia todo produzindo de casa, escrevendo livro, gravando live, podcast, etc. Isso, somente as vendas te dão esse poder. Porque a venda ela tem a capacidade de uma vez só te dar liberdade geográfica, ou seja, você pode estar em qualquer lugar, liberdade de tempo, faz o que quiser, na hora que quiser, e liberdade financeira. Compra, adquire o que for necessário adquirir. Então, para mim, é o maior poder de libertação natural, porque tem a libertação emocional, tem a libertação espiritual, mas naturalmente falando, o maior poder de libertação é a venda. Eu acredito muito no poder das vendas. E para mim, o maior... Qual foi a pergunta sobre... O que é importante na venda? Né? O que você usa de estratégia, de elementos? O que é mais importante na venda,
e que eu não abro mão. Ontem, por exemplo, eu abri venda, eu fiz uma venda. Né? Abri uma live no YouTube, 40 mil pessoas conectaram, e eu dei um conteúdo e fiz uma venda. Primeira coisa que é muito importante que eu aprendi com o tempo. A pessoa que está num pitch de vendas, ela precisa saber que está num pitch de vendas. Tem que ser transparente. Tem que ser transparente. As pessoas elas se sentem enganadas, estão cansadas de se sentirem enganadas de você colocá-las num funil que ela não percebeu. E às vezes você pode perder só por falta de transparência. Então, por exemplo, quando eu chamo uma pessoa para uma live que eu vou oferecer alguma coisa, eu já falo isso. Gente, se você quer uma oportunidade de ser meu aluno, se você quer uma oportunidade de ser meu mentorado, é claro que eu falo isso com vários gatilhos. Mas é exatamente isso que eu falo. Então você assiste essa live. Ontem eu falei exatamente assim, pessoal, até aqui veio o meu conteúdo, se você quer sair, você pode sair agora, porque quem vem daqui para frente é só quem quer ter a oportunidade de estudar comigo. Pô, aí tinha 40 mil pessoas, caiu para 37. Beleza, 3 mil pessoas falaram, não, beleza, não quero nem te escutar mais. Tranquilo, 37 escutaram. Então, transparência. Segundo, a sua venda ela precisa estar resolvendo um problema ou uma dor da pessoa. A venda só tem efeito quando ela traz algum tipo de benefício. Ninguém compra produto, as pessoas compram benefícios. Então, por que eu vou pagar a mensalidade da academia? Não é porque eu quero simplesmente usar esteira. O meu acordo não é com a esteira. O meu acordo é com a minha saúde. Eu quero o benefício da esteira, não quero a esteira. Então, é muito importante que nas vendas você seja transparente e principalmente que a sua venda seja um produto, um serviço ou um conteúdo, resolva um problema ou uma dor da pessoa. E terceiro, eu acho que é uma das coisas que me ajuda muito é você oferecer o teu melhor pelo menor preço que você conseguir. Ofereça o teu melhor pelo menor preço que você conseguir. Ou seja, o teu menor preço pode até ser R$1 milhão. Porque o produto equivale a R$1 milhão. O serviço equivale a R$1 milhão. Mas que esse realmente então seja, dentro dessa equivalência, seja o menor que você pode fazer. Por quê? Porque uma vez eu recebi o Júnior Dusk do Madeiro, para uma entrevista, a gente fez uma mentoria que eu tenho, ele participou comigo, e ele falou, Brunet, eu vendia meu hambúrguer por 39, não vendia, no início do Madeiro, lá em Curitiba. Cara, botei em 3 shoppings grandes, paguei do bolso assim para entrar no shopping, para abrir a loja. Aí um dia eu mexi no preço, joguei para 29. Ele fez um estudo e percebeu que os lugares que ele colocou os primeiros madeiros, as pessoas não tinham como pagar 39. Ele baixou para 29, explodiu e daí nasceu o madeiro que a gente conhece hoje. Depois ele subiu para 39, hoje tem até de 49 lá. Mas eu acho que quando a gente consegue realmente ajudar as pessoas em relação a dar o nosso melhor no menor preço que a gente conseguir, existe toda uma energia espiritual que contribui para aquilo acontecer. Porque, usando uma linguagem espiritual, Deus sabe que você está dando o teu melhor no menor preço que você consegue. E eu falo aqui, o menor preço que você consegue, às vezes, é R$1 milhão, gente. Eu não estou falando para você desvalorizar o teu trabalho, não. Perfeito. Mas é você tirar toda a ganância do coração. E entregar muito mais que esperado, né? Exatamente. Surpreender. Adicionando aí a esse papo sobre precificação, tem 3 elementos importantes que o empresário tem que olhar, né? Primeiro, a composição dos custos dele, a sua estrutura de custos, né? Então, em muitos modelos de negócio, a gente tem o conceito de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Você tem que olhar também para o seu mercado, né? Porque mesmo que você vá se diferenciar e trazer uma inovação, uma proposta única de valor, o que é proposta de valor? É o conjunto de argumentos e benefícios que você vai oferecer para o mercado comprar o que você tem a oferecer. Né? Então, quando você olha, né, para a sua estrutura de custos, quando você olha para o mercado no qual você está inserido e quando você olha também para o teu posicionamento, joga tudo isso no liquidificador, bate que você vai acertar na precificação. Né? E olha para esse fundamento. Gostei muito desse fundamento, Brunet. Oferece o melhor que você pode. O menor preço que você puder. Pelo menor preço que você puder. Né? E eu acho que adicionando a reflexão nessas 3 pilares aí, que é mercado, estrutura de custos e o teu posicionamento, você vai chegar numa boa precificação. E muitas vezes tem testes, né? Você vai testando. Precificação é uma coisa que a gente testa, como tudo, né? Eu acho que toda empresa ela tem que ter um elemento que as startups têm,
que é a cultura do teste. Vamos lá, vamos testar, né? Vamos fazer o famoso MVP, né? Vamos fazer o mínimo viável, vai testando, vai ajustando. Uma vez a gente recebeu a Luísa Helena do Magazine Luiza lá no Giants, e ela falou uma coisa assim que para mim foi sensacional. Ela falou algo assim: eu vou em palestras e as pessoas querem ouvir de mim alguma coisa que elas nunca ouviram, que vai ser assim revolucionária. E, gente, você tem que ir fazendo, testando, você vai acertar, você vai errar, você vai sorrir, você vai chorar, você vai sofrer. Tem que ir fazendo e vai desvendando esse caminho, né? É claro que quando você junta esforço com método, né? E o método vem de conhecimento, vem de mentoria, sem dúvida, né? Vem de comunidades como a sua, o Clube da Inteligência, né? Que é fantástico, né? Se você tem esforço com método, você vai desvendando o caminho melhor e acelerando o seu resultado, né? Brunet, e como que é o Brunet no dia a dia liderando a sua equipe? Qual que é o estilo de liderança do Brunet? O que você acredita que um líder tem que ter? Cara, vamos lá. Primeiro, obrigatoriamente, o líder precisa ser o visionário. Visionário. O cara que dá visão. Fala assim, nós estamos indo para aqui. Ou seja, hoje eu tenho uma equipe muito boa, mas se eu não tivesse dado a direção, estava todo mundo perdido. Então, a visão tem que vir de uma cabeça só. Porque quando tem duas visões, é uma divisão. Então, visão vem de um, todo mundo segue a visão de um. Você reconhece o líder porque implantou a visão. Legal. Você não reconhece o líder porque ele tem um título de CEO, mas você reconhece o líder por quem implementou a visão. Nós estamos indo para lá. Visão é futuro. Visão é o que você espera nos próximos 20 anos. Visão é para onde a gente está indo. Eu lembro que um dia eu cheguei na empresa e falei, parou de pensar em milhares. Agora a gente só pensa em milhões. Aí todo mundo me olhou assim. A nossa visão é milionária. Parou. O mesmo esforço, a mesma energia, a mesma inteligência que eu emprego para fazer 100 mil é a mesma que a gente emprega para fazer 1 milhão. Então parou com o negócio de milhares. Falei isso, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses e a gente começou a ter faturamento milionário. Porque primeiro mudou aqui, depois mudou na equipe e aí começou a faturar. Segunda coisa que não estou falando que tem que ser assim, mas que eu faço, eu sou extremamente exigente e impaciente com improdutividade e outras coisas. Então, mas também no mesmo nível que eu exijo, eu celebro. Boa. Entendeu? Eu sou muito exigente. Não gostei, fala agora. Eu tinha muita dificuldade de falar na hora que eu não gostei ou que não era assim. Hoje em dia eu não tenho. Eu fui treinando, fui evoluindo a liderança. Falo, não gostei, não faz isso, não é assim, é assado. Você pega aí, por que você não fez? Não, porque você vai ficar dando desculpa. Eu parto para cima. Com respeito, respeitando sempre a linha... hierarquia? Não, a linha emocional, de você não ferir a pessoa, não levantar a voz. Manter a educação. Manter a educação, mas com dureza. Eu sou um líder firme. Mas também, quando eles acertam, eu celebro também. Então, no mesmo nível de exigência, eu tenho o mesmo nível de celebração. E eu acho que a terceira coisa, e talvez seja uma das coisas mais difíceis para um líder, é reconhecer o verdadeiro talento do liderado e impulsioná-lo nisso. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Cleiton, que é diretor lá do nosso instituto, e ele já passou por vários cargos antes de chegar como sócio-diretor hoje lá. E qual foi o meu trabalho com ele? Reconhecer o verdadeiro talento dele e falar, cara, ou seja, ele já foi tipo um CFO, porque ele é muito bom com número, mas ele não é o melhor com número, ele só é muito bom. E eu descobri que ele como diplomata, porque, por exemplo, se eu tiver alguma coisa para falar com você, dependendo do que é, eu não tenho jeito para falar, porque eu falo assim, Marco, tu vacilou comigo, eu sou muito direto. Ele vai e te conta uma história. Cara, um gato subiu no Você vai negócio. Consumir o saldo relacional. Exatamente. Aí que eu falo, Cleiton, resolve lá para mim. Aí ele vem e fala assim, cara, tudo bem? Olha só, subiu um gato. Exatamente. E aí ele vai e resolve. Então, eu descobri que ele é um bom diplomata. Então, eu tive que começar a investir nele, não só como na parte administrativa, financeira e tal, que ainda supervisiona, mas também como diplomata. Então, fui investindo nas mínimas coisas, desde comportamento até outras coisas, para ele ser o segundo Thiago, para ele ser o meu embaixador. Onde eu não estou, ele está e faz do mesmo jeito. Também reconheci que ele tinha talento de falar em público. Falei, cara, você tem que começar a fazer live, começar a ter palestra, você tem que ter a sua própria mentoria.
E comecei a incentivá-lo em tudo nisso. Então, esses dias ele chegou para mim e falou, Thiago, olha, eu fechei minha primeira mentoria, quanto é que eu tenho que te dar? Eu falei, não, cara, nada, isso aí é teu. Você já dá a sua força, a sua energia e sua fidelidade para mim, já é suficiente. Você faz uma característica importante, que é estimular o outro. Né? Estimular. Para mim, a principal característica da liderança e a mais desafiadora é a capacidade de assumir perspectivas e estilos diferentes. Porque é o que você falou, num certo momento você precisa se posicionar, ser firme, em outros momentos você tem que celebrar. Então, eu digo o seguinte, o líder ele tem que saber usar o arquétipo do pai e da mãe. Ele tem que saber corrigir, exigir disciplina, exigir entrega, e ele tem que saber ir para o oposto, às vezes, de dar um colo, de ouvir, né, de valorizar, de reconhecer. E essa transição de chip, né, não é fácil. Não é fácil, é desafiadora. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm um estilo. Eu, por natureza, Brunet, eu sou mais firme, mais duro, mais exigente, mais executor, mais pragmático, mais orientado à tarefa, número, resultado, vamos. Só que eu conscientemente faço um esforço de trazer esse meu lado mais emocional, mais carinhoso, né? mais íntimo, mais humano. Então, esse infinito de transição entre ser pai e mãe, entre ser leve e firme, entre ser focado em resultado e focado em pessoas, para mim é o grande desafio da liderança. Né? Essa flexibilidade comportamental. E para mim, assim, o requisito fundamental para essa flexibilidade é o autodomínio, a autogestão, a autoliderança. A grandeza da liderança nasce na grandeza de si mesmo. Né? Não existe liderança sem autoliderança. Porque aí você percebe como você funciona, que nem hoje tem pessoas do meu time que sabem que eu sou mais impetuoso. Então essas pessoas, elas além de eu declarar para elas, olha, me ajudem, né? Então, ou seja, eu permitir elas me ajudarem, elas às vezes percebem um momento ali que eu estou um pouco além e elas me dão uma cutucada ou me falam alguma coisa ali no WhatsApp, me ajudando a corrigir a minha rota. Agora, se eu não faço um exercício de autoconhecimento, eu fico aleatório, fico intuitivo, eu fico no piloto automático, fazendo do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Então, o Marcos, sem os anos de lapidação dele, de desenvolvimento, coach, mentoria, um monte de outras metodologias, eu passava na recepção da empresa, Bruno, eu não olhava na cara das pessoas, não. E qual que é a justificativa que eu dava para mim? Porque muitas vezes a gente, né, usa as nossas justificativas para endossar os nossos comportamentos ruins. E às vezes são muito sedutoras essas justificativas, porque essas justificativas são baseadas em mérito. Meu exemplo, a empresa está crescendo, eu estou fazendo certo. Então as pessoas têm que entender que eu estou dando um duro danado, que eu sou focado em resultado, que se a empresa cresce, todo mundo cresce. Então não tem que ficar de mimimi porque eu esqueci de dar bom dia, porque eu fui um pouco mais duro, porque eu não olhei e chamei pelo nome. Que frescura, que povo mimizento. Né? Então, faz muito sentido. Né? Cara, você está tendo sucesso, está tudo funcionando. Você é reconhecido como um cara de sucesso. Você não está errando, é as pessoas que são fracas, as pessoas são mimizentas. E aí, para fazer o exercício da autoliderança e da autogestão, se permitir para isso, você tem que colocar o chapéu de aprendiz, né? Você tem que se despir do ego. E isso é desafiador, né? Você que é muito especialista aí nesse fator humano, Brunet, como que eu faço para despir do ego? Como que eu faço para, né, colocar mais o chapéu da humildade, ouvir mais o meu time? O empresário às vezes não ouve, Brunet. O funcionário está lá reclamando, está sofrendo. Tem empresário que acha que o funcionário tem um capacete, aí ele fica com um porrete invisível na mão, dando porrada na cabeça de todo mundo o tempo todo, entendeu? O cara está lá no século passado, achando de verdade que aquela frase tem algum sentido, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E tem empresário que acha que não acredita nisso, mas a conduta dele, você vai analisar, está totalmente baseada nisso. Né? Então, berros não energizam os funcionários, não adianta a gente ter uma relação de domínio, de porrada, de pancadaria. Né? Como que eu faço para despir do ego, ouvir mais, receber... porque às vezes o empresário acha que feedback é só dar feedback.
E para você estimular a cultura de feedback, o hábito de feedback na sua empresa, você precisa aprender a receber feedbacks. E aí eu tenho que me despedir do ego, né? Qual que é a sua reflexão sobre isso? Primeiro, só tem um tipo de pessoa na Bíblia, ou seja, na teologia, que é a minha formação acadêmica, que Deus rejeita. Só tem um tipo. A Bíblia diz: Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, até teologicamente falando, você está criando um problema muito sério se você alimenta seu ego, seu orgulho, sua altivez, sua prepotência. Porque é o tipo de pessoa que Deus não consegue, nem Deus consegue lidar, quanto mais os outros seres humanos. E quando você é empresário, ainda mais no mundo que a gente vive de constante mudança, o mundo está louco, de um ano para outro muda tudo. Muda a forma de fazer gestão, forma de oferecer produto, muda os canais de distribuição, muda tudo em um ano. Então, o empresário que é orgulhoso, ao mesmo tempo, ele é burro. Porque uma das missões de um empresário é descobrir o próximo passo, os canais de distribuição, escalar o seu negócio. E isso você só consegue sendo humilde, por exemplo, sentando numa mesa e aprendendo com outras pessoas, escutando o que está acontecendo, pedindo ajuda. Um dos maiores problemas do ser humano, não só do líder ou do empresário, não. Do ser humano é pedir ajuda. O ser humano não consegue pedir ajuda. Quando a maioria dos meus amigos se separaram, quando vieram me dar notícia, já estava separado. Estou há 2 anos aguentando um rolo aí. Em 2 anos você nunca conversou comigo, cara? Ou seja, o cara está 2 anos passando a situação, podia ter falado: cara, me ajuda, dá um conselho. Pô, eu trabalho com isso, você não me ligou, cara. Aí quando você me liga, já está feito. Então, o ser humano tem muito problema de pedir ajuda, só que se o líder tiver esse orgulhozinho, não vou pedir ajuda, ninguém tem que saber da minha vida e tal, ele não vai botar só a vida dele, ele bota todo o negócio, consequentemente a vida de centenas de pessoas, de milhares ou de milhões de pessoas no lixo junto com ele. E isso é um descaso, né? Total. E a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente é privilegiado, né, Brunet? Vamos ser... Eu acho que não sei se você concorda, existe uma cultura excessiva do mérito. O que eu quero dizer com isso? O cara pensa assim: tive sucesso, então o mérito é meu. O mérito não é só seu. Você teve Deus, teve sorte, você nasceu naquele ano. Por mais que você seja foda, incrível, genial, esforçado, tudo mais, você só construiu o que construiu porque uma série de fatores que estavam fora do seu controle te possibilitaram construir o que você construiu. Mas meus pais só me espancavam. É justamente isso que fez nascer um leão empreendedor dentro de você. Né? Então, existe o fator que é a bênção divina e fatores que nos ajudam a construir o que a gente construiu. E nós que temos uma empresa, independente se é um exército de um só, ou se é 50 ou 1000 colaboradores, nós somos privilegiados, nós somos abençoados. E a gente tem que tomar posse dessa responsabilidade e dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor não significa não fraquejar. Significa decidir, pelo menos 80%, 90% dos dias, entregar o nosso melhor. Vai ter momentos de fraqueza, né? Mas se você sacode a poeira rápido e vai para cima, você está dando o seu melhor. Dar o seu melhor não é ser perfeito, mas é buscar estar numa alta frequência, numa alta vibração, o máximo de dias possíveis, né? É isso aí. Meu amigo, imagina que Deus colocou nesse microfone... Nossa última pergunta, hein? Vamos lá. Imagina que Deus colocou nesse microfone aí um amplificador que todos os empresários do mundo vão ouvir essa sua mensagem agora. Que pode ser 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, o que fizer sentido para você. Então, é uma mensagem muito importante, porque todos os empresários do planeta, especialmente os empresários do Brasil, vão ouvir essa mensagem do Thiago Brunet, né? Então, o que você tem a dizer como uma mensagem final para quem nos ouve ou nos assiste agora? A minha mensagem, se ela pudesse ser amplificada para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, seria: viva pelo seu propósito e não pela opinião dos outros. Os outros não têm noção do seu futuro. Eles julgam só pelo que estão vendo agora, mas eles não conhecem nem o teu passado, que você sobreviveu até chegar até aqui, e não entendem, nem nunca vão entender o seu caminho que você ainda tem pela frente, o caminho que você ainda vai viver. Então, viva pelo propósito, pelo porquê você faz as coisas e não negocie isso. Uma outra coisa, seja indesistível, obstinado. A minha esposa, ela sempre fala isso. Ela falou: Thiago, uma das coisas que eu mais admiro em você é que você nunca desiste. O cara já falou que não dá. Você continua lá, vai tomar um café de novo, você continua.
E quantas vezes, quantas grandes bênçãos eu atraí para a minha vida porque eu era indesistível, obstinado. Quando eu queria um negócio e tinha certeza que aquilo que era o meu caminho, eu não desistia. E tem gente que quebrou uma vez, para. E tem gente porque o gerente traiu uma vez, desiste, fecha a empresa, entrega o negócio, vende. Aí eu comecei a perceber que se você viver pelo seu propósito, se você for indesistível, e terceiro, tudo que você fizer, faça por algo maior. Faça para servir as pessoas de verdade. Dinheiro é uma consequência de você servir as pessoas. Tudo que eu faço, eu estou aqui, cara, claro, pela consideração, pelo seu convite, mas porque eu sei que isso vai servir as pessoas. Porque se fosse só pelo convite, provavelmente eu até falaria, pô, Marco, vamos deixar para outro dia e tal. Essa semana foi louca para mim, eu dormi 2, 3 horas por noite. Ontem eu acabei meu evento, dormi pouco, 6 horas da manhã já estava fazendo live, dei aula o dia todo, fiz 2, 3 podcasts, aí estou aqui. Mas por quê? Porque eu nasci para isso. E quando você faz por algo maior, ser indesistível é mais fácil e viver pelo propósito é mais fácil. Uau. E o meu recado é o seguinte, domine 3 coisas. Primeiro, a si mesmo. Em segundo, os processos. E em terceiro, a habilidade de lidar com pessoas. Isso aí. Quando você tem maestria, que é sinônimo de excelência, para lidar consigo, com o outro e com as tarefas, as atividades, é infalível. Vai virar. Gradativamente vai virar, vai fazer acontecer. Vai Brunet, tem um ritual aqui de encerramento do Pode Acelerar. Tá bom? Eu vou falar 1, 2, 3, pode, e você solta um acelerar. Beleza? Beleza. Eu falo pode e você acelerar. Tá bom. Combinado? Vamos lá. Vai caprichar? Vou caprichar. Toca aí então. Vamos lá. 1, 2, 3, pode! Acelerar!